O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, itens de 1 a 3, o que é preciso para ser salvo, e a parábola do bom samaritano. Meus irmãos, a parábola do bom samaritano, que é do conhecimento de todos, foi contada por Jesus quando foi necessário demonstrar o que devemos entender por nosso próximo e a quem devemos ajudar. O samaritano, que auxiliou o ferido à beira da estrada, mostrou que o próximo é qualquer um que esteja necessitado de ajuda, qualquer um a quem possamos ajudar. Ele nada perguntou ao necessitado, apenas o socorreu da melhor maneira que pôde. E esse é o maior exemplo que podemos ter do que é a verdadeira caridade, porque ela não se interessa em saber a raça, a classe social, o nível intelectual daquele que é auxiliado. Ela faz com que vejamos a necessidade de qualquer um como se fosse a nossa própria necessidade ou a de um ente querido, porque ela parte do entendimento de que a humanidade é uma grande família. Quando lemos esta parábola, é comum censurarmos a atitude daqueles que viram o necessitado e passaram direto por ele sem auxiliá-lo, e de imediato os consideramos descaridosos e talvez até maus, sem percebermos que provavelmente estamos condenando também a nós mesmos. Quantas vezes passamos por algum necessitado ou percebemos uma pessoa com semblante contrariado ou com lágrimas nos olhos, ou alguém nervoso, por vezes até alguém próximo a nós, e preferimos fingir que não estamos vendo, dando para nós mesmos a desculpa de já termos nossos próprios problemas e que não devemos nos envolver nos dos outros. E passamos direto também, deixando aquela tarefa de auxílio, que talvez fosse nossa, para algum outro bom samaritano que esteja mais atento que nós para a responsabilidade que temos uns com os outros. E se pensarmos ainda nas palavras de Jesus, que diz que todo o bem que fizéssemos a um necessitado, que cada vez que visitássemos um preso ou um doente, que cada vez que saciássemos a fome de alguém, seria como se fizéssemos a ele mesmo. Imaginemos o quanto nos doeria ouvir estas palavras do Mestre: estive com fome e não me destes de comer, estive com sede e não me destes de beber. Como isso aumenta a nossa responsabilidade frente à dor alheia, meus irmãos. Lembremos que a ação da providência divina não se dá exclusivamente por intermédio dos desencarnados. Os bons espíritos estão sim constantemente ao nosso lado, nos dando forças, afastando sempre que possível as influências negativas, nos sugerindo bons pensamentos. Mas em relação às coisas materiais, é preciso que o homem ajude o homem, se convertendo em agente da providência divina, estando atento às sugestões que os bons espíritos lhe deem sob a forma de intuição. A humanidade caminha rumo à evolução numa grande corrente solidária. Os que estão à frente auxiliam aqueles que vão mais atrás e todos juntos buscam a perfeição. Auxiliando a todos que pudermos, estaremos construindo um amanhã mais tranquilo para nós, porque estaremos em sintonia com os bons espíritos que nos auxiliam na caminhada, segundo eles mesmos nos revelam. Procuremos, então, estarmos atentos aos outros e sigamos o nosso coração. Ao nos depararmos com alguém em necessidade e sentirmos um impulso de auxiliar, não o ignoremos, pois esta pode ser a voz do próprio Cristo ecoando em nosso íntimo: tenho fome, tenho sede, ajuda-me. Pensemos nisso, irmãos. E vamos a uma mensagem do Espírito Fabiano de Cristo no livro Ideal Espírita, psicografado por Chico Xavier. Caridade, solução. Diante do dever, pensa na caridade, serve e passa. Diante da dor, pensa na caridade, socorre e passa. Diante do infortúnio, pensa na caridade, auxilia e passa. Diante da aflição, pensa na caridade, consola e passa. Diante da sombra, pensa na caridade, ilumina e passa. Diante da perturbação, pensa na caridade, esclarece e passa. Diante da ignorância, pensa na caridade, ensina e passa. Diante da injúria, pensa na caridade, perdoa e passa. Diante do golpe, pensa na caridade, tolera e passa. Diante da tentação, pensa na caridade, ora e passa.
Diante do obstáculo, pensa na caridade, espera e passa. Diante da negação, pensa na caridade, confia e passa. Diante do desânimo, pensa na caridade, ajuda e passa. Diante da luta, pensa na caridade, abençoa e passa. Diante do desequilíbrio, pensa na caridade, remedia e passa. Diante da tristeza, pensa na caridade, reconforta e passa. Diante de todo mal, pensa na caridade, faze todo bem ao alcance de tuas mãos e segue adiante. A cada dia basta o seu próprio trabalho, diz-nos a sabedoria do Evangelho. Toda criatura, a caminho da perfeição, segue na estrada bendita da experiência. Toda experiência é uma prova. Toda prova configura um problema. Caridade é a solução. E levemos agora os pensamentos numa prece. Jesus, mestre e amigo, venho em prece neste instante rogar o teu auxílio para que fortaleças a minha vontade, que eu aprenda a servir, que eu possa auxiliar meu irmão a despeito das circunstâncias que se apresentem. Nossa fé em Deus nos faz entender que somos nós os agentes da providência divina no socorro aos nossos irmãos em uma corrente de solidariedade onde cada um executa a parte que lhe cabe dentro daquilo que lhe é possível fazer. Que eu siga o exemplo do samaritano, que para e socorre, e não seja como o sacerdote ou o levita, que veem a dor alheia e passam adiante. Que eu veja em cada doente, em cada presidiário, em cada faminto, a tua imagem, e então o socorra com amor, como faria a um ente querido. Que eu entenda que muito recebo do Pai, e a única forma de mostrar a Ele a minha gratidão é não me furtando em auxiliar meus irmãos. Tu, Espírito puro, vieste à terra para servir, e toda a sua vida foi um ato de dedicação ao próximo. Peço, por misericórdia, auxilia-me a seguir os teus passos. E que assim seja.